Meu amigo, esse editorial vai ser bem, mas bem polêmico. Eu separei aqui mais ou menos umas 12 matérias para tratar com vocês e o assunto tá tenso e vai ter participação dos comentários de vocês. Vamos para cima? Então vem comigo. Vamos começar falando de reuniões secretas e da aposta de Lula. Agora é a prova de fogo. Agora vai se separar os homens dos meninos. Agora vai sair a prova de quem é verdadeiro e de quem é traidor. Por quê? Lula dobrou a aposta. Matéria da Folha de São Paulo, reverberada aqui pelo Jorge Seife. Lula decidiu. É Flávio Dino mesmo. Lula decide indicar Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para a PGR. O presidente comunicou a escolha a aliados, que deve ser comunicada nessa segunda. Meu ponto de vista. Se Flávio Dino passar na sabatina do Senado para o STF, meu amigo, reveja todos os seus conceitos sobre votos para 2026 no Senado. Porque seria o maior escárnio que poderia acontecer. O Jorge Seife escreveu e apostou. Sonhar não custa nada. Vem, Dino, vem. Será o primeiro indicado ao STF a ser rejeitado. Vai ser lindo. Pois é. A ala da oposição aposta que não vai passar, não. Que vai ser a maior mobilização de todos os tempos. Matéria da Folha de São Paulo. Matéria da Folha Política. Lula vai indicar Flávio Dino ao STF, Paulo Gonet para a PGR. O Rodolfo Nogueira, que fez essa publicação, escreveu: faremos a maior mobilização da história contra o nome desse comunista. Caberá aos senadores a não aprovação em favor do Brasil. Pois é, tem muita gente que não está acreditando, né? Vamos ver o que vai rolar. Olha só o comentário do Renan ali. Sério? Vocês permitiram que o cara colocasse o advogado pessoal dele lá? Vão parar o Dino? Tá bom. Pois é, muita gente está cético aqui e não está acreditando muito no Senado, não. Eu fui um dos que criticou muito o Zanin, mas foi uma surpresa, porque em alguns pontos, dos piores, dos males, o menos, né? Não é tão radical, não é um petista radical, não é um comunista igual o Dino. O Dino é declarado comunista. O Dino, as ideias dele são radicais. O Dino, meu amigo, é o cara que desrespeita abertamente o Congresso Nacional, que o convoca por 3 vezes e só falta ele apontar o dedo do meio para o Congresso e sair rindo. Esse é o cara que vai pisar no STF. Esse é o cara que o Senado vai aceitar no STF. Pois é. Isso aconteceu depois de um jantar, tá? E aí, em qualquer país sério, qualquer país minimamente democrático do mundo, isso aqui seria causa de impeachment. Ministros do STF jantam com Lula. Gonet e Dino são preferidos para a PGR Suprema. Ou seja, são os ministros jantando em agendas não públicas. Tá? Não foi agenda publicada, não, violando o princípio da publicidade e interferindo politicamente. A lei do impeachment ela é muito clara: exercer atividade política partidária, exercer de atividade política, interferir na política. Isso é o mais inconstitucional que você possa imaginar. E aí, eu reitero, eu fiz uma crítica e algumas pessoas, ou melhor, a maioria aqui concordou comigo. Eu li os comentários, a grande maioria concordou comigo. Quando eu comentei que o Ricardo Salles, durante as manifestações que aconteceram ontem, foi parabenizado, ovacionado e todo mundo gritando prefeito. E aí o PL só quer apostar no cargo. E o Bolsonaro também. Está apostando no Ricardo Nunes, um prefeito que não tem nada de direita. É bem esquerda, bem centro-esquerda, não tem nada de direita. E aí Bolsonaro e o PL apostam por quê? Porque ele já tem capital político, a chance dele ganhar é maior. Tá,
O PL fez isso com um monte de gente, por exemplo, o Romário. Ah, o Romário já é senador, a chance dele ganhar é maior. Pois é, pergunta se assinou aí a CPI da Lava Toga. Não. Pergunta se votou a favor da PEC que limita os poderes do STF. Não. Mas ganhou o seu voto com o pedido do Bolsonaro e do PL. Então está na hora de você rever os seus conceitos sobre pedido de voto, porque nem tudo que reluz é ouro. Olha essa matéria do jornal Razão. Deputado de Santa Catarina recusa assinar a CPI contra o STF após o encontro com Flávio Dino. Segundo o levantamento na Câmara Federal, o parlamentar votou 12 vezes a favor do governo Lula. Foram as vezes que o Lula conseguiu aprovar alguma coisa, que é o governo mais pífio da história em aprovação de projetos. E aí descobriu-se que ele teve, antes da votação da PEC, uma reunião secreta com quem? Nada mais, nada menos do que Flávio Dino, deputado federal de Santa Catarina, Jorge Goetten. Você que é de Santa Catarina, se votou no Jorge Goetten, foi com pedido do PL e com apoio do Bolsonaro. É aqui que eu estou tentando mostrar para vocês, cara, tá na hora de você ter uma mente aberta para entender. Não, tem uns que não dá. Como, por exemplo, o Romário, no Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o Jorge Goetten, que está aqui, não sou eu que estou divulgando. Está aqui o Jornal Razão. Então está na hora de rever os conceitos. Eu já deixei bem claro. Eu não voto na capital. Mas se eu votasse na capital, pode ter certeza que meu voto era Ricardo Salles. Podia o Bolsonaro espernear, podia o PL fazer campanha. Ricardo Nunes eu não votaria. Eu iria de Ricardo Salles. É só minha opinião. Isso deve ser questionado. A democracia é assim. Boulos, nem pensar, né? Então, esse é o ponto. Vamos lá. Vamos falar agora de fake news, mas fake news pesada. Eu digo, repito e reitero a vocês. O esquerdismo, hoje, principalmente o lulopetismo, como bem deflagra o Pondé, é uma seita. E é uma seita que está desesperada. Eles sentiram, mas como sentiram as manifestações que ocorreram ontem? Olha só o nível das fake news. Malafaia lidera fiasco bolsonarista na Paulista, com menos de 1.000 pessoas contra o STF. Bolsonaro foge e não vai. Olha só, menos de 1.000 pessoas na STF, na Paulista. Isso aqui é o Diário do Centro do Mundo. A gente tem que citar a fonte sempre, né? Então, isso aqui é o desespero, tá? Matéria do Brasil 247, flopou e Bolsonaro morreu. Internet tira onda do ato de apoio golpista em São Paulo. Ex-ocupante do Planalto desistiu de comparecer à manifestação convocada por Silas Malafaia na Paulista. Pois é, flopou. Bolsonaro morreu, Bolsonaro não foi. Pois é. E é sobre isso aqui que a gente vai falar. A polêmica tá aqui, tá? Aqui a mentira, a falsidade dessa turma. O próprio Braga Neto, né, o que eles brincam que é inelegível, mostra aqui o povo gritando volta Bolsonaro. Será que flopou mesmo? Povo em uníssono hoje, 26 de novembro de 2023, na Avenida Paulista, em São Paulo. Volta Bolsonaro. Pois é. E aí, a minha pergunta é, podem eles espalhar uma fake news tão grotesca como essa? Dizer que não tinha nem 1.000 pessoas? E agora, nós vamos entrar no ponto polêmico da história com a participação de vocês. A Thaíde Carvalho, obrigado por participar, tá? Obrigado mesmo e por questionar. Eu gosto é assim. Sandro, eu gosto muito dos seus comentários sobre política, porque acho muito pertinentes. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. O que tem me incomodado nos últimos dias é essa sua vontade de ver o Bolsonaro se manifestar presencialmente sobre o assassinato do Clezão. Na minha opinião, se Bolsonaro tivesse ido ao enterro e a esta manifestação que é do povo, a esquerda causaria do que eles fazem, acusaria, né, do que eles fazem, subir em caixões para fazer palanques políticos. Já estão falando isso sobre bolsonarismo. Você está certo. E ainda dar munição ao STF para dizer que ele é o cabeça do 8 de janeiro. Não precisa de munição. O STF já está fazendo isso o tempo todo.
mais uma vez, reitero, gosto dos seus comentários, mas pedir a presença de Bolsonaro nesses atos só vai jogá-lo na arena dos togados para que eles soltem os leões. Obrigado demais, Ataíde. Eu adoro esse tipo de comentário inteligente, esse tipo de comentário que, sabe, leva a gente a refletir. Sobre esse caso do Bolsonaro ter comparecido, foram 2 pontos que eu falei e que muitas pessoas me apoiaram e muitas pessoas me criticaram. São 2 pontos. Um ponto que eu disse é que eu queria ter visto o Bolsonaro no velório do Clezão. O Nicolas estava lá, a Bia Kicis estava lá e um monte de gente estava lá. Acusaram eles de estar fazendo palanque em cima do caixão? Acusaram. Mas para a mulher do Clezão, para as filhas do Clezão e para milhares de apoiadores que viram o que aconteceu com o Clezão, e o Clezão virou um mártir, virou um símbolo dos apoiadores do Brasil, não é nem do Bolsonaro, é do patriotismo. Tá? O próprio Estadão já trata o patriota Clezão, mudou a narrativa. Então, na minha visão, seria um símbolo. Tá? E o Bolsonaro, estando lá, seria uma visão de que Bolsonaro não se acovardou. É o primeiro ponto que eu tenho. O segundo ponto, ontem na Paulista. Muita gente, mas foram muitos comentários. Aqui, Sandro, mas o Bolsonaro correria risco de vida lá. Esse é o primeiro ponto, tá? Inclusive, teve um advogado aqui das redes sociais também, que ele fez um vídeo falando por que Bolsonaro não foi, Bolsonaro correria risco de vida. E eu concordo demais, é por isso que esse assunto é polêmico, tá? O que aconteceria? O Bolsonaro, se ele estivesse lá, ele correria risco de vida. Ali eu duvido muito que ele correria risco de vida lá dentro. Ele poderia correr risco com o STF. Risco de vida? Eu não acredito nessa história. Ali dentro da manifestação ele correria risco de vida. Não. Ele tá indo para pastelaria, ele tá indo em eventos. Ali é mais risco de vida do que ele tá numa manifestação da Paulista. Então, desculpa aí, mas essa história ele estava sobre risco de vida, tá? Então essa não cola muito. Mas ele estaria sobre a mira do STF. Aí sim, aí eu não tenho dúvidas, tá? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, concorreu a deputado estadual pelo estado de Minas Gerais, muito amigo, um cara que é, sabe, aquele bolsonarista de sangue mesmo. O cara tem orgulho de colocar foto ali do Bolsonaro e cara, o cara é um irmão, um parceiro. Concorreu e vai concorrer de novo, e se concorrer, não sei se para vereador, alguma coisa, ou se for concorrer em 2026 para deputado, vai ter meu apoio, tá? Pelo Partido Novo, tá? E a gente estava conversando sobre assunto. Eu gosto de debater, né? E ele tem essa visão mais aguerrida do Bolsonaro. Ele é um defensor gigante do Bolsonaro, mas é um cara racional, que tem críticas. E aí, quando eu falei, cara, e aí, o que você acha? O Bolsonaro deveria ter ido ou não? A resposta dele para mim foi, Sandro, eu sou fã demais do cara, tá? Sou fã demais do cara. Mas soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então, se estava todo mundo lá, se o Nicolas foi, se o Magno foi, se estava todo mundo lá, um capitão não pode faltar à guerra por medo de morrer. Cara, é o que eu concordo, né? Mas gerou uma polêmica muito grande. Eu queria saber a sua opinião sincera, porque até eu tenho dúvida se ele tinha que ir ou não. Sou mais tendente a falar que ele deveria ter ido, mas eu quero saber a sua opinião. Deveria ter ido ou você concorda comigo? Soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é porque se acovardou. Coloca no comentário. Na mira do STF ele já está. Falar que ele teria risco de vida lá, eu não acredito, mas nem um pouco, tá? No meio daquela multidão bolsonarista, não, mas não acredito nem um pouco, tá? Multidão patriota, tinha muita gente lá do Partido Novo, muita gente lá que nem é bolsonarista e foi, e tava lá, era pelo Clezão, tá? Então, aí, seu comentário é importante para mim, tá? Muito mesmo. E aqui eu não tô te criticando. Igual o Ataíde, eu dei parabéns. Eu achei muito. Sabe, é esse tipo de conteúdo, é esse tipo de discussão que faz a democracia acontecer. Então coloca no comentário. E aí, como a gente está falando da mídia agora, tá? E de manifestações,
e da mentira da mídia, tem tempo que eu não falo aqui sobre Israel, sobre questões internacionais, né? Mas olha só, eu garanto que você não viu isso aqui em mídia nenhuma, tá? Dá uma olhada nessa manifestação aqui. Mais de 100 mil pessoas se reuniram em Londres no dia 26, tá? Ontem, para a marcha contra o antissemitismo. Foi bonito de ver, tá? Essa é a maior manifestação pública de judeus britânicos em 20 anos e aconteceu em meio a uma crescente onda de antissemitismo no país após os atentados terroristas. A palavra é essa, terroristas do Hamas. Olha a quantidade de gente. Se você deixar para o Brasil 247 ou para o Diário do Centro do Mundo, e aqui mais de 100 mil pessoas, eles vão dizer que não tinham nem 1.000 pessoas. Esse é o desespero do esquerdismo no mundo. O esquerdismo tem que mentir, tem que falsificar a verdade. Por quê? Porque eles não têm a opinião pública do lado deles. Eu quero ver juntar 100 mil pessoas em manifestação ao Hamas. Vai aparecer os gatos pingados lá. Pode aparecer. Tem gente louca nesse mundo. Mas uma coisa é certa. Aqui está a prova viva de que o povo e que o mundo ainda tem chance. E as manifestações que aconteceram ontem, lá, britânicas, mais de 100 mil pessoas, pró-Israel, e aqui, pelo Clesão, pelo Estado Democrático de Direito, mostram que ainda tem chance. Nem tudo está perdido, tá certo? Vamos lá. E aí, vamos falar dessa moça aqui. Essa moça que compareceu às manifestações. Pois é, a Carla Zambelli. E aí, você vê a foto aqui, só pela foto você vê a quantidade de pessoas e que é uma bela de uma mentira da mídia, né? E aí ela ainda postou aqui, ó, estava morrendo de saudade. E aí, olha só o comentário da Malu aqui, ó. Cara, você é admirável. Mesmo com toda essa perseguição desonesta da esquerda, do STF contra você, e você não desiste da nossa nação. O orgulho de você é maravilhosa. E ela teve uma recepção, e ela teve um recebimento lá na manifestação, que ela fez uma postagem mostrando quanto que o povo ainda está do lado dela, admira ela, mesmo com aqueles embates que aconteceram, embates com o próprio Bolsonaro, e o povo admira ela, e ela, sabe, a visão dela nitidamente é batida, mas não é à toa. Por quê? O fato dela ter participado já vem retaliação. STF mantém ação contra Carla Zambelli, que pode ser cassada. O Supremo Tribunal Federal formou o placar de 9-1 para manter a deputada Carla Zambelli como ré por perseguir com arma um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O processo contra parlamentar pode resultar perda de seu mandato como deputada federal. Os ministros rejeitaram o recurso da deputada contra a decisão da Corte, que recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República em agosto. A votação terminou na última sexta-feira, dia 24, último dia para os ministros registrarem o voto no caso. O ministro Nunes Marques foi o único magistrado a votar contra manter a decisão, que abriu uma ação penal contra o deputado. Os demais acompanharam o relator Gilmar Mendes. E o André Mendonça, hein? Pois é. E aí, o grande ponto agora que a gente tem que discutir é: as perseguições estão vindo. Foi antes da manifestação, foi antes de acontecer a manifestação, dela ter ido lá, da mesma forma o STF já estava lá. E aí a minha pergunta para você é: o STF precisa de uma desculpa para colocar o Bolsonaro na berlinda ou não? Na minha visão, não. Bolsonaro já é persona non grata na visão do STF. Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês. Eu tinha até mais matéria, mas o vídeo está ficando um pouco extenso. Matéria do jornal Metrópolis aqui para vocês. Milei quer o fim do Mercosul. O que está em jogo para o Brasil? Achei muito interessante. A promessa de abandonar o Mercosul entrou para a lista dos top 10 momentos mais estridentes da campanha do presidente eleito argentino Javier Milei. Desde então, a pergunta passou a ser qual seria o impacto para a economia brasileira se ele cumprisse a ameaça e, com isso, o bloco fosse demolido por essa espécie de Brexit milongueiro. Vamos lá. O que é o Brexit? O Brexit foi quando o Reino Unido falou: olha, eu tô querendo sair fora daqui desse negócio de União Europeia. Isso aqui não tá com nada, não. Isso aqui só tá me lascando. Eu tenho que fazer uma negociação, eu tenho que ver se o Brasil, se os outros países
da União Europeia estão de acordo com essa negociação. Se não tem, tem um acordo ali de meio ambiente, tem mais isso. Aí, se não está dentro das normas do, do, do comércio com a União Europeia, eu não posso negociar. E aqui, o Mercosul é mais ou menos essa União Europeia tupiniquim aqui, tá? Só que o que acontece? A União Europeia hoje está quase que. O Mercosul hoje está quase que de fachada, tá? Ó, o bloco da União Europeia hoje, do Mercosul hoje, ele é formado por poucos países. Não é toda a Mercosul, a América do Sul, que está aqui, não. É o Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, que está tentando ingressar, mas não ingressou ainda. O Maduro, mas está suspenso desde 2016. Enfim, 86% de toda a negociação do Mercosul e a grande maioria, vem do Brasil. E o segundo maior a negociar com base nas regras do Mercosul era a Argentina. Ou seja, Brasil e Argentina ideologicamente alinhados, tá? Ideologicamente alinhados, faziam negócio com a União Europeia e outros países com base no Mercosul. Enquanto que o Uruguai já está de saco cheio disso. Então, com a Argentina agora falando, eu estou fora do Mercosul, a chance do Mercosul acabar é grande. E isso não necessariamente é ruim. Porque, como eu disse, é você ter mais autonomia. Você ter um grupo que fortalece, fortalece. Mas se esse grupo não está alinhado ideologicamente com pautas liberais, ou seja, não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer um livre comércio, uma coisa boa para todo mundo. Se for assim, tá tudo bem. Se não tiver nessa linha, é andar para trás. Então, não sou nem um pouquinho contra acabar com o Mercosul, não, tá? E aí, só para encerrar, né, já que eu falei sobre o Milei aqui, vamos ter que falar do Milei. A futura chanceler de Milei se reúne com o ministro Mauro Vieira para chamar o Lula para a posse. Indicada para assumir o Ministério das Relações Exteriores argentino no governo de Javier Milei, a Diana Mondino desembarcou em Brasília neste domingo e se encontrou com o chanceler Mauro Vieira. De acordo com Itamaraty, a visita ocorreu para uma reunião de trabalho, onde foram discutidos uma reunião bilateral, tá, entre os dois países e o andamento das negociações de acordo entre União Europeia e Mercosul. Na ocasião, chamou o Lula para participar da posse. Mas Milei arregou. Milei, olha só, Milei fanfarrão. A esquerda, então, olha só, Milei fanfarrão. Cara, é isso, tá? Relações bilaterais, elas existem. E assim, uma coisa é a eleição, uma eleição mais radicalizada, e outra coisa é um cara que recebeu um Elba com motor fundido e precisa pôr aquela geringonça para andar e fazer uma reforma para aquilo que era uma geringonça virar uma relíquia. É isso que ele precisa fazer com a Argentina. Então, você acha que ele, com medidas radicais, sendo visto pelo mundo como radical, ele conseguiria colocar a Argentina no lugar? Não. Ele tem que ter uma postura de mostrar uma segurança jurídica, um ambiente propício para os negócios e um cara que está disposto a dialogar. Então, o que está desesperando aí os esquerdistas é que Milei está batendo um bolão e vai bater um bolão e vai colocar a Argentina no lugar. E aí, meu amigo, se pega um país arrasado como a Argentina e apresenta números concretos, sabe o que vai acontecer? O Brasil já era, a esquerda na América do Sul todinha já era, que a onda rosa já acabou. Ou seja, aquela quantidade de gente de esquerda se elegendo no Brasil já flopou, tá mudando tudo. E em 2026 é o Brasil voltando a ser azul, tá? Ou melhor, verde e amarelo e deixando de ser vermelho. Essa é a minha visão, tá bom? Talvez até antes. Grande abraço, fica com Deus. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Seu comentário sobre a ida do Bolsonaro, para mim, é muito importante. E assim, comentário sério mesmo, fala do seu íntimo mesmo. O que você acha? Deveria ter ido ou não deveria ter ido? O que você acha aí dos comentários que foram expostos, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e te vejo mais tarde
no próximo editorial.